Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Hoje eu quero falar sobre a visão do Condor. Esta é uma visão mística que transcende o pensamento racional, muito utilizado por xamãs de todo o planeta. E hoje eu quero trazer um condensado, um pouco mais dessa simbologia para você entender um pouco da visão do Condor, que servirá também para entender a visão da águia e de outros arquétipos. Na internet existem vários vídeos aqui falando e mostrando cidades com a vista de cima, ou seja, imagens feitas por drone. Eu acho interessante você pegar hoje como exercício prático, se utilizar um pouco, às vezes, seja qualquer grande cidade, capital, que tenha uma visão de cima, e você começar a observar como a sociedade é montada. Algumas cidades são como se fossem códigos, são verdadeiros desenhos que têm toda uma simbologia. Geralmente uma cidade que tem uma influência maçônica, ela tem desenhos geométricos bem estipulados, aos pontos cardeais, a níveis e paralelas que indicam locais que fica fácil para quem daquela denominação, daquela escola, né, esotérica, de chegar neste local e procurar determinados locais. Isso quase sempre são chaves, são códigos secretos para pessoas iniciadas, mas isso existe. Mas não é disso que eu quero falar, isso é apenas uma curiosidade. Eu quero que você tenha a possibilidade de observar uma cidade de cima, para que você comece a ampliar seu estado de consciência. Eu sempre falo que nós trabalhamos com códigos. A vida é como se fosse um código de barra bem montado. Nós podemos mudar a nossa vida. Nós podemos mudar cada situação da nossa vida. Basta a gente entender que são atitudes simples, coerentes, que fazem uma grande diferença. Acredito que, por exemplo, uma pessoa que esteja indo para o trabalho, e ela tem um celular hoje, um fone de ouvido, ela pode escolher o que ouvir. Este código definirá exatamente o tipo de interesse que esta pessoa tem. Já contei do caso do rapaz que ia para o trabalho e começou a estudar inglês ouvindo o celular. E foi promovido no trabalho porque trabalhava no hotel como eletricista, prestava serviços e começou a falar inglês com os clientes do hotel. O gerente, vendo aquilo, se interessou e trocou este funcionário de cargo, dando um cargo em que ele tinha mais contato com essas pessoas. Assim, ele ganhou outras oportunidades, outras possibilidades. Ver uma cidade de cima tem essa capacidade de fazer com que você comece a abrir este olhar. Eu tenho alguns vídeos que eu separei para mim mesmo, de algumas capitais, em que eu quero entender às vezes o contexto, o desenho, a forma, essa alquimia que aquelas pessoas que viveram ali montaram aquela cidade. Essa é a visão do Condor. Quando nós começamos a olhar as coisas com uma outra ótica, a gente passa a ter vamos dizer assim, a gente amplia os nossos horizontes. A gente cria a capacidade de ampliar nossa visão. Se você fizer isso por pelo menos, vamos dizer assim, 21 dias, você pega o mesmo vídeo, põe um fone de ouvido e olha aquele vídeo que vê a cidade por cima. Você vai ver que com a medida dos dias, o seu pensamento, a sua consciência, ela vai mudar a ótica. É um tipo de meditação que eu pratico e que eu indico para os meus alunos. Você passa a olhar aquela cidade e não importa o que você pensa no início. Aliás, é até bom você observar o que você pensa. E aí você vai trazendo uma coerência a esses pensamentos. Ou seja, chega uma certa hora que você olha que tipo de casa, localidade, você vê que a cidade ela é diferente em cada situação, em cada local, na periferia, né, nas marginais, próximo à rodovia, tudo tem um certo sentido de criação. E às vezes a pessoa quer comprar um imóvel, quer comprar uma casa, quer alugar uma casa no lugar errado, no lugar
que nessa alquimia da vida irá trazer mais prejuízo do que benefício. Quando você passa a olhar com muita atenção, tanto a natureza quanto as grandes cidades, você vai perceber que há nuances e detalhes que escapa ao leigo, aquele que não tem conhecimento desta arte. Porém, você que sabe e tem conhecimento, pode e deve se utilizar disso. A maioria das pessoas acaba às vezes morando num lugar que não gosta, num clima que não gosta. Na Índia a gente chama assim, que tem 3 tipos de pessoa, né? Se não me engano, Vata, Pitta e o outro eu não vou lembrar. Mas assim, tem pessoas que gostam de lugares mais secos. Tem pessoas que gostam de lugares mais úmidos, elas não aguentam lugares secos. E pessoas de lugares secos não aguentam lugares úmidos. São pessoas que precisam se conhecer bastante antes de tomar decisões na vida. Então, a gente sempre sugere para a pessoa desenvolver esta arte primeiro, pois esta arte é a mudança de chave, a mudança de código. Tem inúmeros exercícios, inúmeras possibilidades de fazer essas alterações. Mas se você não praticar, se você não vir aqui entender o que eu estou falando e começar a tentar para ver, falar assim, passa 21 dias, depois volta aqui nos comentários e comenta. Olha, Carlos, eu fiz os 21 dias aí de imagens aéreas de uma cidade que eu gostaria de morar. E aí você vai ver que possibilidades surgem, né, de lugares. Por cima você vê quem está próximo de vegetação, quem está em local isolado, né, está mais distante, numa situação até de risco. Porque você imagina só, hoje, num país como o nosso, nós temos problema com a criminalidade. E às vezes você vê um local que ele está um pouco mais distante da região central. Porém, aquele local tem vizinhanças próximas. E você está às vezes entre 2 vizinhanças afastadas e você está como se fosse no centro ali. Então, você não está tendo o privilégio de realmente estar isolado. Você pensa que você está isolado, porém tem muita gente próxima que transita por entre esses 2 bairros, passando próximo à sua região isolada. Isso permite uma facilidade para que criminosos atuem hoje em dia, né? Da mesma forma, você mora num lugar que transita pessoas, que não é um lugar sem saída. Então aquelas pessoas vão passar por ali. Então há a possibilidade de mais pessoas que não têm o interesse de estar ali, passando por ali. Já um local que ele termina em si mesmo, quando você entra, só vai entrar as pessoas geralmente que moram ali, que se conhecem e que acabam se fechando num contexto de entrada. Então há inúmeras possibilidades. E há também uma visão macro que eu quero falar para vocês. A visão macro, ela é uma visão que passa a fazer você entender quantas pessoas existem. A primeira vez que eu viajei de avião por cima do Brasil, eu fiquei impressionado, pois você viaja horas e horas e você ainda não passou nem da metade do seu país. Então nós somos um país, por exemplo, continental. Então realmente o que dizem que aqui fome, comida cara, é um contrassenso completo, pois aqui nós temos a possibilidade de ter muita fartura, principalmente de legumes e vegetais. Cada pessoa poderia ter espaço suficiente para isso. Por isso que aumenta a sua visão de possibilidade. Então você não cai mais numa pegadinha, num comentário, numa história que as pessoas vão dizer, olha, mas tem que ser assim. Não, tem que ser assim não, tinha que ser muito melhor. Por que muito melhor? Porque você sabe o quanto potencial tem o seu país, né? Eu viajava de carro com a Luciana, a gente saiu aqui de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, e a gente foi até os limites de Minas Gerais, Barretos, Frutal. E assim,
Minha mãe mora lá em Barretos, né? Então eu viajei muito e aí eu me entristeci um pouco, pois pegando a rodovia eu percebi que tinha quilômetros e quilômetros de cana. Então toda aquela paisagem que eu via na infância, ela foi dizimada. Hoje você anda quilômetros e quilômetros e se você olha para o horizonte, plantações de cana. E assim, eu não sei o que será no futuro do estado de São Paulo com essa uma possível até desertificação, pois se extrai muito do solo, né? E não sei como que isso vai ficar. Será que terá problemas como a Índia já teve, né? São Paulo hoje a temperatura aumentou nesses últimos 25 anos cerca de 4 graus. Mas isso é para você ter uma noção de como você vai ampliando a sua visão à medida que você vai fazendo esse treinamento. Eu chamo de treinamento visão do Condor, pois o Condor ele levanta voo e ele consegue ficar horas, muitas horas, sobrevoando a região dele. Então ali ele conhece aquela região como se fosse o ditado popular na palma da sua mão, e eu acredito que assim você deva ser. Você com certeza procurando na internet você vai encontrar imagens aéreas da sua própria cidade. Observe, passe um tempo observando, olhando, vendo quem mora ali, onde é ali, eu já estive ali, eu já fui ali, passei por ali, nossa, é desse tamanho, nessa cidade é bom ter isso ou aquilo, dá para ter bicicleta, tem cidades que não dá para ter bicicleta, né? Você pega cidades das regiões montanhosas, é muito difícil ter uma bicicleta. O que dá para ter ali? Né? Às vezes um estudo, uma observação maior faz com que você cresça. E esse é que é o detalhe, para você que chegou até aqui. O detalhe é dilatar, tudo que dilata seu estado de consciência melhora o seu processo de viver. Cada vez que você cresce, que você dilata a sua experiência terrena, você muda seu código, você melhora a sua possibilidade. Eu espero que só essa dica já mereça um like aqui, um comentário seu, você que me acompanha, e compartilhe via WhatsApp, né, para outras pessoas os nossos vídeos, né, para que a mensagem chegue a mais pessoas. E pratique este exercício que eu estou falando, ok? Você vai perceber uma mudança de consciência muito grande. Eu espero que essa ideia tenha sido útil e vim aqui só para passar essa ideia para vocês. Serenidade profunda em seu coração, muita luz, muita paz e serenidade nas decisões, serenidade nos treinamentos. Divirta-se enquanto você treina. Aproveite para relaxar nestes momentos e deixe algo fluir de você enquanto você vê as imagens aéreas. Se imagine realmente este grande condor sobrevoando essa cidade que você está observando. Pergunte quem é aquela pessoa que mora ali, aquela casa ali, quem mora ali, olha essa casa, o modelo, olha aqui a rua. Sabe, comece a brincar com tudo isso como uma maquete pessoal. Eu me torno você.